na discussão do caso de hoje de vocês. Um abraço a todos, eu estou aqui a postos. Posso começar, doutor? Boa tarde, meu nome é Sara, eu sou residente do 2º ano do Programa de Hematologia e Hemoterapia aqui do Hospital Walter Cantídio. Hoje a gente vai apresentar um artigo bem interessante que fala sobre transfusão de plasma fresco congelado e de crio naqueles pacientes com alteração laboratorial, mas sem evidências clínicas de sangramento. Opa, só um minutinho que não está passando. Acho que... Pronto, perdão. É o guideline da Sociedade Britânica de Hematologia. Esse guideline já é uma revisão do anterior, que foi feito com revisão bibliográfica dentre os anos de janeiro de 2004 até julho de 2016. E quando geralmente tem sido utilizado o plasma fresco congelado? Geralmente para prevenir sangramentos, principalmente naqueles pacientes que vão ser submetidos a cirurgias ou outros tipos de procedimento invasivos, naqueles pacientes que já estão na vigência de tentativa de terapêutica para cessá-la, e também naqueles pacientes que necessitariam de troca de plasma. Opa, só um minutinho. Prontinho. A gente tem visto que entre os anos de 2008 e 2012 tem tido aumento no consumo de plasma fresco congelado, isso segundo os dados dessa diretriz britânica lá no Reino Unido. Isso tem se devido provavelmente a várias publicações de pacientes em trauma, que teria sido evidenciado uma melhora no desfecho clínico desses pacientes ao uso de transfusão de hemocomponentes. Acabou sendo generalizado para outros perfis, o que a gente tem é um uso progressivo de plasma em situações em que não seriam indicados. Em 2009, segundo uma auditoria feita lá no Reino Unido, 43% dos pacientes que recebiam plasma fresco congelado no sangramento. Então, eram pacientes que recebiam plasma por alteração laboratorial. É aquela angústia que, às vezes, o médico assistente fica de tratar o laboratório e não tratar a clínica do paciente. Quando a gente vai avaliar os dados do CRIO, 35%, uma porcentagem um pouco menor, desses pacientes faziam uso profilático, que eram aqueles que não tinham sangramento, e 75% desses pacientes faziam uso na vigência de sangramento, sendo as principais causas cirurgia cardíaca, seguida de trauma, acompanhando a faixa etária desses pacientes. Aqui a gente vê a curva de progressão da prescrição desses dois hemocomponentes. A gente vê que o plasma tem tido um leve declínio, mas se mantém sempre elevado, enquanto o CRIO tem aumentado bastante. Lembrar que hemocomponentes são um recurso escasso, não são um recurso inócuo para o paciente, e por que não dizer é um recurso caro. Então, eu estou indicando a transfusão de um hemocomponente, muitas vezes, em pacientes sem indicação. Isso vai expor o meu paciente a todos os riscos exponenciais da hemotransfusão, sem o impacto real. Então, nesse quesito de transfusão de hemocomponentes no paciente com exames de coagulação anormais, a diretriz pontua algumas coisas. Primeiro, ela traz alguns dados dessa auditoria de 2009, em que ela menciona que 50% desses pacientes recebiam transfusão sem sangramento documentado, a maioria deles por anormalidades laboratoriais, grande parte delas anormalidades leves a moderadas, como, por exemplo, um TP menor que 16, o INR menor que 1,5, sendo que essa transfusão, mesmo que sendo só para correção laboratorial, ainda assim não surtiu o efeito esperado, fazia uma correção mínima ou então nenhuma correção laboratorial. E quando fazia essa correção, não havia associação com o desfecho clínico do paciente. E tudo isso
sem uma documentação de evidência de qualidade para sugerir ou embasar teria uma real indicação para esses pacientes. Então, a diretriz começa alguns direcionamentos para que a gente possa transfundir esses pacientes. Primeiro, eles mencionam que os testes de coagulação anormais não são um fator de predição muito fidedigno para o risco de sangramento desses pacientes, nem para procedimentos cirúrgicos, nem para outros procedimentos invasivos. Então, aquele valor que a gente está olhando lá no coagulograma nem sempre vai representar um impacto real no risco de sangramento. Na verdade, outros fatores têm uma associação até maior, como, por exemplo, os pacientes que têm um histórico familiar de sangramento ou pessoal, os pacientes que têm um histórico de uso de medicamentos e o paciente que vai ser submetido a um procedimento que a gente conhecidamente saiba que tem o risco alto de sangramento. Então, esses pacientes sim teriam que ser investigados e, na verdade, mesmo que esses pacientes com alto risco tenham um coagulograma normal, o ideal já seria encaminhá-los para o hematologista para fazer uma avaliação, porque mesmo na vigência do coágulo normal, esses pacientes poderiam sim ter um risco maior de sangramento. Então, para quem eu deveria indicar de fato esse rastreio? Para aqueles pacientes com risco moderado até alto de sangramento, pacientes com uso de anticoagulante e aqueles que têm um histórico familiar ou pessoal. E aqui, entre parênteses, a gente tem os níveis de evidência. Voltando a comentar que esses pacientes com risco sempre encaminhar para o hematologista, fazer uma discussão para ver se esse paciente teria real indicação de fazer hemocomponente ou não, ou de uma avaliação adicional quanto ao risco de sangramento. O impacto do plasma para a correção do valor laboratorial foram feitos vários estudos mostrando que tem um impacto pequeno, muito limitado na correção laboratorial, principalmente quando a gente tem um valor de NR numa faixa mais perto do nosso limite, no valor de 1,5 até 1,9. Então, ele sugere alguns outros exames para avaliar, como, por exemplo, a tromboelastografia, mas é algo também ainda controverso, em alguns perfis de pacientes, como, por exemplo, os pacientes de cirurgia cardíaca. Ainda não tem um padrão sobre quando a gente vai fazer esse plasma, qual seria a dose ideal para começar esse plasma profilático. Alguns estudos têm feito comparação com algumas faixas. Alguns, por exemplo, já fizeram uso de 10,5, até pacientes com 14,4 ml por quilo de plasma, mas não teve diferença significativa. Já foi comparado também em doses menores, como, por exemplo, essa de 12,2, com doses bem maiores, como 33,5, em pacientes críticos. Esses pacientes tiveram um aumento significativo de fatores, mas, como era de se esperar, receberam um volume maior de plasma, tiveram mais eventos adversos, principalmente aqueles relacionados à sobrecarga circulatória. E, mais uma vez, não teve essa correlação entre essa melhoria laboratorial da reposição de plasma com os desfechos clínicos, e tampouco quanto ao risco de sangramento. De um modo geral, se sugere que para hemorragias graves a gente comece com uma reposição de plasma de 15 a 20 ml por quilo, e naqueles pacientes que eu já fiz a minha avaliação, que tem um teste de coagulação alterado, tem algum outro fator, daqueles lá de trás, sangramento pessoal, familiar, uso de medicamentos, risco de sangramentos, a gente faça uma dose inicial de 15 ml por quilo. Mas lembrando que isso não é bem embasado na evidência. Limite de
a gente ainda é um parâmetro da dose de fibrinogênio, nem correlacionado com os procedimentos. De um modo geral, se o fibrinogênio for menor que 1,0 grama por litro e esse paciente também tiver outros fatores daqueles já mencionados, então a gente considera que ele tem um risco maior para sangramento e a gente faz uma dose inicial de 2 a 5 pools de doadores de crio. A gente pode considerar esse valor inicial, ele menciona na diretriz. Mas, mais uma vez, também não tem evidência justificável para isso com base no valor de fibrinogênio. E quando vou considerar usar ou não o plasma, uma coisa comum de se fazer nesses pacientes críticos é tentar utilizar plasma para reposição volêmica. E a diretriz também menciona que isso não tem respaldo. Acabou sendo algo extrapolado da cultura de fazer plasma para ressuscitação naqueles pacientes que têm uma perda sanguínea grande, e nesses pacientes a gente acaba tendo benefício, mas quando a gente usa plasma para reposição de volume nos pacientes que não têm sangramento, eu posso ter risco maior de eventos adversos sem uma correção laboratorial que justifique e sem impacto clínico. Então, a gente não utiliza plasma para reposição de volume em pacientes que não estão sangrando. Naqueles pacientes também sem sangramento, com teste de coagulação anormal, não é indicado, principalmente naqueles pacientes críticos de UTI. Por quê? Teste de coagulação anormal pode ser consequência de múltiplos fatores. Naqueles pacientes de UTI, por exemplo, tem o processo da doença, gravidade do paciente, é um paciente que está séptico, que pode ter falência orgânica, pode estar hipotérmico, hipocalcemia, pode ser paciente acidótico, então ele tem tudo para ter alteração de coagulograma. Não necessariamente vai ser corrigido com hemotransfusão. Então, o ideal é corrigir todos esses fatores que influenciam nesse paciente. Se o paciente tiver com perda de sangue, aí a gente segue aquele outro protocolo para sangramentos. Lembrando que nesse paciente crítico, assim como nos outros, essa alteração de TP, TPA, nem sempre vai representar um risco de sangramento. Muitas vezes, na verdade, pode ser decorrente de deficiência de vitamina K, por exemplo, ou alguns outros distúrbios de coagulação adquiridos. Já foram, inclusive, feitas pesquisas comparando de perfil crítico de UTI. A gente tem alguns menores, ensaio clínico randomizado, tem um pequeno de 81 pacientes, comparando pacientes com IR na faixa de 1,5 a 3, que transfundiam e que não transfundiam plasma. E não teve diferença significativa de sangramento nesses dois grupos. Um outro estudo também um pouco maior, 119 pacientes, dessa vez submetidos a procedimento, que foi um de traqueostomia, variando um pouquinho menos na faixa do IR, que foi de 1,2 até 1,84, também não teve diferença significativa de sangramento entre esses dois grupos de pacientes, nem os que receberam, nem os que não receberam plasma. Mas a gente mencionou lá atrás aquele paciente do trauma, que foi o que os estudos mostraram benefício no plasma e acabou sendo extrapolado. Alguns estudos novos, mostrando em pacientes de TCE com lesão cerebral, fizeram essa comparação de um grupo com transfusão profilática de plasma e outros grupos sem transfusão profilática para inserção do monitor de pressão intracraniana. Nesses pacientes, foram um total de 157 pacientes com lesão cerebral. Nos dois grupos, só teve um caso de hemorragia petequial, tanto no grupo com transfusão, quanto no grupo sem transfusão. Então, não houve diferença de desfecho quando a gente compara os grupos com e os sem transfusão, mesmo que tenha tido diferença na questão laboratorial. E nesses pacientes que a gente comenta com vitamina K, lembrar que o paciente de UTI, o paciente crítico, geralmente tem uma ingesta inadequada. O ideal para
deficiência de vitamina K é repor a vitamina K, seja com a administração oral, se o estado do paciente permitir, ou com a administração intravenosa. A gente só não vai repor plasma especificamente para esse intuito no paciente que não está sangrando. E naquele paciente hepatopata, que é um paciente que geralmente muitos clínicos ficam com a mão coçando para prescrever hemocomponente. Nesse paciente, a gente sabe que ele tem uma tendência maior para alterações do coagulograma, já que o paciente, quanto pior for a disfunção hepática, pior vai ser a síntese de fatores de coagulação, tanto naquele paciente que gera um cirrótico, que foi descompensando, quanto naquele outro com insuficiência hepática aguda. Então, são alterações laboratoriais comuns nesse perfil, mas necessariamente não é indicativo de sangramento, mais uma vez, nesse grupo também. Principalmente quando a gente fala de hemorragia varicosa, que é uma grande preocupação no paciente hepatopata. Lembrar que, por mais que ele tenha esse alargamento dos tempos de coagulação, é um paciente que também pode ter tendência pró-trombótica, porque o organismo tenta manter um reequilíbrio. Então, mais uma vez, eu tenho que avaliar o paciente como um todo, fazer aquela estratificação dos fatores reais de risco de sangramento, para aí sim ponderar sobre transfundir ou não esse paciente. Geralmente, nesse paciente hepatopata, as taxas de sangramento espontâneo e secundário nos procedimentos são baixas, o risco maior é de sangramento varicoso, e pode não ser corrigido com a reposição de plasma. E o plasma, para esse paciente, além de todos os riscos já transfusionais, ele teria um risco adicional, que é aumentar a pressão portal. Lembrando que quando a gente faz essa expansão volêmica no paciente hepatopata, eu posso aumentar a pressão portal, eu posso aumentar e ter o efeito contrário isso, considerando também que a gente tem vários outros fatores de risco que têm mais impacto para sangramento no paciente hepatopata do que o valor do laboratório. Por exemplo, paciente que já tem hipertensão portal, paciente que tem insuficiência renal, paciente que está séptico e uma série de outras condições também do paciente crítico. Então, mais uma vez, tentar contornar esses outros fatores, em vez de só corrigir a Associação Americana também não recomenda ficar corrigindo plasma só com base no INR para esses pacientes. E naquele paciente que é hepatopata, já tem alteração de coagulação e eu preciso fazer um procedimento. O ideal, em vez de fazer o plasma pré-procedimento, é tentar ajustar a minha programação. Será que eu poderia tentar fazer um procedimento por uma via menos invasiva? Por exemplo, tentar uma biópsia hepática transjugular? Ou é um procedimento que pode ser evitado? Seria uma via menos invasiva e com menos risco para esse paciente. E só corroborando que tanto as diretrizes americanas quanto as diretrizes europeias não recomendam fazer plasma e fazer crio para procedimentos de baixo risco. Então, aquilo de fazer plaqueta, fazer plasma, para fazer parafrasamento nos estudos. Eu acho que foi o principal das diretrizes. Foi um artigo que eu até pedi para a doutora Denise, porque é algo que a gente fica bem na dúvida e que sempre gera um pouquinho de discussão, que às vezes o coagulograma está alterado, precisa passar um catéter, precisa fazer paracentese, e fica aquele impasse sobre a questão de transfundir ou não transfundir. Mas a grande mensagem das diretrizes são tentar avaliar a clínica do paciente, ver os outros fatores que podem ser reavaliados e corrigidos e, se possível, tentar mudar a programação.
não necessariamente só transfundir plasma ou crio para todos esses perfis de pacientes. Obrigada. Boa tarde a todos. Denise está conosco. A Denise acho que está numa reunião. Sara, muito obrigado pela apresentação. Eu queria primeiro abrir para a plateia. Vocês estão me ouvindo? Cortando um pouquinho, doutor. Acho que é por causa da internet. Deixa eu tentar aqui de outra forma, só um instantinho. Boa tarde a todos. Alô, melhorou? Alô? Melhorou, sim. Pronto. A doutora Denise, ela está participando de uma reunião, né? Então, antes a gente começar um pouco a discussão sobre a transfusão de plasma fresco congelado e crio, na ausência de sangramento, queria agradecer a doutora Sara pela apresentação muito boa, muito didática. Eu queria abrir a plateia primeiro para saber das dúvidas, dos questionamentos que vocês gostariam de discutir. Então, se alguém tiver alguma... Aqui eu não estou no local da organização, então não sei se tem alguém com mão levantada. Então, se alguém tiver algum ponto, algum assunto que queira comentar ou perguntar, por favor, habilite o seu microfone e faça o questionamento. Sara, em relação a procedimentos... Se a pessoa puder apresentar, é a Marília Bringel, né? Mas se puder se apresentar. Oi, Marília, sou R1 de Hemato. Eu queria só saber em relação a pequenos procedimentos, né? Como, por exemplo, o acesso central. A gente sempre Cortou, pede... Marília. É pequenos procedimentos? Eu não sei, se tá cortando. Tua aula também estava um pouco, pelo menos no meu celular. Estão me ouvindo? Tô sim, pode continuar. Pequenos procedimentos que são invasivos, mas não são procedimentos que trazem muitos riscos, como, por exemplo, o acesso central. A gente vê sempre os cirurgiões, às vezes, pedindo transfusões de plasma. E muitas vezes, como a gente precisa daquele procedimento, algumas vezes solicita, mas mais porque eles pediram, mas a gente vê que realmente não tem uma indicação. O guideline, eu fiquei um pouco na dúvida, ele bota como orientação de transfundir só se o NR for um pouco mais alargado, por exemplo, acima de 2, já que ele botou aí que entre 1,5, 1,9 e 2 não teria benefício, né? Nem na correção do exame em si, que é o que eles buscam, na verdade, né? Tu viu alguma coisa sobre esses casos especificamente? Pois é, ele não menciona especificamente procedimento por procedimento, mas de um modo bem geral, vários estudos documentando outras faixas também, alguns avaliavam até INR de 1,5 até 3. O que acontece? Pode até ter uma correlação, uma correção laboratorial, mas é uma correção muito discreta e que nenhum dos perfis de pacientes estudados teve repercussão. Então, em nenhum perfil de paciente, nem naqueles com traumatismo crânioencefálico, nem no paciente crítico de UTI, nem no paciente hepatopata, que é o que a gente costuma ter mais receio de sangramento, em nenhum desses perfis foi indicado fazer transfusão só para correção de valor de INR. Nem para o procedimento pequeno, nem para paracentese, catéter ou outros. Se for um procedimento maior, aí ele pede para avaliar os outros riscos que têm impacto maior, por exemplo, se for hepatopata. Se é renal crônico, se está em sepsis, se tem outros fatores de risco. Ou paciente que já tem algum histórico de sangramento, histórico familiar. Aí você reavalia, faz uma avaliação mais ampla e tenta mudar a programação do procedimento, se possível, mas exclusivamente só pelo laboratório, no paciente sem sangramento, não tem indicação de fazer, só para corrigir laboratórios. Certo. A gente até observou uma redução
nessa questão em relação aos acessos com o uso do ultrassom, né? Ver que hoje em dia eles aceitam uma faixa maior, alterações de TAP, TPTA para fazer com uma segurança maior. Então, era mais em relação a isso que eu queria perguntar, também elogiar a aula da Sara, sempre muito didática. Obrigada. Obrigada. Eu queria complementar, né, o questionamento da Marília, da doutora Marília e da doutora Sara. Queria, na verdade, fazer uma pergunta para a Sara, né? Qual é a conduta do HU e da MEAC em relação à transfusão de plasma naqueles pacientes com INR alterado? A partir de quanto a agência transfusional ela libera, né, a transfusão de plasma sem discutir com o médico, assim, sem pela parte formal, seguindo o fluxograma normal do pedido? A partir de quanto o HU e a MEAC libera a transfusão de plasma naquele paciente pré-procedimento, que o procedimento não vai ser um procedimento, vai ser um procedimento moderado, a função de cateter talvez fosse considerado, né, mas lembrar que as ligaduras de varizes, né, paracentese, como fala no trabalho, não tem indicação de você corrigir pré-procedimento, né, o INR desses pacientes, mas naqueles procedimentos com um pouco mais de risco de sangramento, que INR a agência utiliza, se é que utiliza, né, a agência transfusional, para poder liberar a transfusão de plasma fresco? Tem uma discussão com o médico assistente. Geralmente, assim, na hemato, a gente pede pouco TAP-TPA, a gente pede mais para os pacientes que têm real indicação, tipo as promielocíticas, que a gente tenta manter a faixa de 1,5 na fase de CIVD. Sempre que tem questão de catéter ou outros procedimentos menores, a gente tenta fazer a discussão caso a caso. O grande impasse, geralmente, é com o próprio pessoal da cirurgia, que tem pedido plasma, até para faixas bem menores, às vezes uma alteração muito tênue de INR, aí a gente tenta deixar a discussão para, se sangrar e precisar, a gente deixa um de reserva, a gente tenta evitar só para procedimentos. Nos procedimentos mais invasivos, eu não sei lhe dizer essa questão de valor, de quanto eles deixam para correção lá na agência transfusional. Se eu disse tipo cirurgia, quanto que a agência transfusional libera? Isso. Não que a agência transfusional libera, né? Né, nós temos o privilégio de termos uma hemoterapia forte no estado do Ceará. Nós, o HU e a MEAC, tem, né, o privilégio também, né, de ter, né, hemoterapeutas dentro da agência transfusional, né, que conseguem, né, tentar organizar as boas práticas na hemoterapia. Isso é muito importante, né? Tem que parabenizar tanto o HU como a MEAC por essa disponibilidade, né, por essa possibilidade, né, da orientação da própria direção do hospital, né, da EBSE, de verem como um hemoterapeuta na agência ser importante, certo? Então, por a gente ter esse privilégio, né, por vocês terem esse privilégio, né, a hemoterapia no HU e na MEAC, né, se destaca, né, dentro do cenário brasileiro mesmo, né, de hemoterapia, né? Né? Então, assim, essa discussão de quando transfundir plasma pré-procedimentos não é só cearense, não é só brasileira, né? Ela é mundial, né? Esse guideline é um guideline britânico, né? E a gente vê a preocupação né, da Inglaterra, né? De orientar os seus médicos na transfusão do plasma, né? E a gente vê a dúvida que tem se vale a pena transfundir ou não esses pacientes pré-procedimentos, né? Uhum. Né? Então, por orientação da agência transfusional da hemoterapia, né, do HEMOS, do HU, né, o que a gente orienta é que só seja transfundido plasma pré-procedimento naqueles procedimentos, né, com risco moderado, né, a aumentado, né, a grave de sangramentos, o procedimento, né, e quando o INR está acima de 2, né, então, como o guideline fala, né, que entre 1,5 e 1,9 é muito questionável a transfusão de plasma nesses pacientes, e mesmo quando o INR está acima de 2, ou a relação, lembrar que o INR ou a relação do TTPA, né, do TTPA com o controle, mesmo com valores mais altos, não se faz uma não recomendação para não transfundir, porque não se tem dados, né? Mas acredita-se até que não vai fazer grandes benefícios pré-procedimentos essa transfusão. Então, o que a recomendação, né, é de que se o INR estiver acima de 2, aí sim liberar a transfusão de plasma nesses casos dos pré-procedimentos.
Se alguém quiser comentar alguma coisa, viu? Estejam à vontade. Mais algum comentário, alguma pergunta? Doutor, eu tenho um questionamento. É mais por experiência que eu tive no hospital. Existe alguma indicação de, uma vez transfundido o plasma, a solicitação de um novo TAP ou novo TTPA após a transfusão antes do procedimento, como o acesso central? O ideal, né, se você transfundir o plasma ou plaquetas, né, o ideal seria você ter o controle para fazer o procedimento, certo? Mas como isso é inviável, né, o que a gente recomenda é que se transfunda perto do procedimento e se assuma que houve, né, a correção para o procedimento, né, tanto de plaquetas como de plasma. Mas lembrando que, principalmente em relação à transfusão de plasma, é questionável, né, você transfundir plasma, né, nesses procedimentos, né, mesmo com INR mais alto, é questionável, se orienta a fazer por falta de dados na literatura, então finda-se acima de 2, se orienta a fazer. Se você tiver um laboratório rápido que consiga lhe dar a coleta e o resultado, né, depois da transfusão do plasma, né, em meia hora, 1 hora, você pode fazer, né, pedir para poder ter um pouco mais de segurança laboratorial, porque segurança mesmo, principal que diz é a técnica utilizada em relação ao sangramento, né? Então, a gente não recomenda formalmente fazer a medição, né, pós a transfusão, porque sabe da inviabilidade prática dessa situação. Então, a gente geralmente não recomenda, mas se for feito, não é o errado. Não tem obrigatoriedade por conta da Obrigada, doutor. necessidade de você pedir o exame após a transfusão, principalmente de plasma. Lembrar que o valor do TP e do TTPA, né, não são fidedignos da possibilidade ou não do paciente sangrar, mas é o que nós temos, né, de avaliação. Por isso que eles são tão falados. Doutor, e uma coisa que a gente vê que é muito heterogêneo aqui no HU é se vai fazer infusão antes ou durante o procedimento. Tem algo já, assim, de orientação de qual seria melhor para reduzir risco de sangramento? Se for para transfundir, né? Porque na maioria das vezes não precisa. Na verdade, isso varia de acordo com quem está no dia do procedimento. Não tem uma orientação, não. O que a gente fala é para fazer o mais perto possível do procedimento, né? Não tem orientação para fazer pré ou durante o mesmo procedimento. Durante, mas seria se tivesse um sangramento, né, mais importante durante o procedimento que você deixou de reserva, né? Aí seria mais nesse sentido. Mas a orientação mesmo, né, caso vá fazer, lembrar que as indicações são bem mais restritas, né? Fazer o mais perto possível do procedimento. Certo. Alguém mais? Né? É um assunto bem interessante, é muito heterogênea a prescrição de transfusão de plasma fresco congelado e crio, né? Crio a gente vê menos, né? Mas como tem poucos dados na literatura, a gente vê uma grande heterogeneidade das condutas médicas, mas o que hoje em dia tem é que não é preciso transfundir, né? Eu estava vendo recentemente as orientações da Sociedade Canadense de Hemoterapia, né? Que lá eles aconselham a não transfundir plasma pré-procedimentos com INR, né, abaixo de 1,8, né, só se estiver acima de 1,8, né, que eles recomendam a transfusão, e isso em procedimentos, né, que vão gerar mais sangramentos. Aqui a gente recomenda 2, né, para transfundir, caso vá fazer, né, um procedimento de valor moderado a alto de sangramento, lembrando, né, que naqueles pacientes que tomam né, alguma medicação que estão anticoagulados, né, procedimentos como extração dentária, procedimentos odontológicos não tão volumosos, não tão complexos, eles podem ser feitos mesmo em uso da anticoagulação. Então, quando vocês estiverem passando pela parte da hemofilia ou, né, na parte, né, do rodízio de vocês que vem as coagulopatias, né, vocês vão ter uma experiência maior com essas liberações, que é importante no dia a dia, que perguntam muito para a gente na clínica, no dia a dia clínico, né,
se eu preciso suspender medicação, né? Se eu preciso tomar fator para determinado procedimento. E hoje em dia, uma grande parte desses procedimentos, né, já são liberados sem uma necessidade de né, só um instante. Voltei, estão me ouvindo? Sim, agora voltou. Pensei até que tinha sido só o meu. Não, é porque eu estou no telefone, no áudio, aí quando me ligam, perco a chamada. Mas só lembrando que hoje em dia, né, a medicina ela tem avançado nessa parte da medicina transfusional e nas cirurgias, mesmo com os pacientes em uso de antiagregantes plaquetários, em uso de anticoagulantes, né, as cirurgias estão ficando mais seguras, né, com menos risco de sangramento, e isso ajuda tanto para o paciente como na medicina transfusional, lembrando que os hemocomponentes são imunobiológicos e eles têm outras ações que até mesmo nós desconhecemos no momento, né, que podem ser sérias para os pacientes. Eu gostaria de agradecer a Sara e a todos vocês que participaram, né? Se alguém tiver alguma coisa para falar, né, abra o microfone para poder falar, que eu não consigo ver se tem a mão levantada. E, caso ninguém mais tenha, gostaria de encerrar a nossa reunião, agradecer novamente e nos encontramos na próxima semana. E parabenizar a Sara pela apresentação. Obrigada, doutor. Obrigada a todo mundo que participou. Obrigado a todos. Uma boa tarde.